Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender como que criamos uma lista em Python, né? A parte básica da programação em Python usando listas. Uma lista em Python ela é definida por elementos separados por vírgula e entre colchetes, né? Então seria algo desse tipo: lista igual, abre colchete, 1, 2, 3, 4, 5, fecha colchete, cria uma variável chamada lista, contendo essa lista com esses 5 elementos. Note que os elementos da lista não precisam estar numa ordem, então não precisa estar na ordem numérica, na ordem alfabética. Eu posso colocar uma ordem arbitrária aqui. Posso inclusive repetir elementos, né? Então ele guarda tudo que eu quero que ele guarde. O Python, uma outra característica da lista em Python é que ele deve conter uma quantidade finita de elementos, né? Embora ele tenha um suporte a string, a geradores, né? Listas infinitas, que a gente vai ver mais para frente em outro vídeo. Mas conceitualmente o Python trabalha somente com listas finitas, limitados ao tamanho da memória. As listas do Python ela pode crescer dinamicamente. Então eu posso começar com uma lista com 5 elementos, depois acrescentar mais 5, tendo 10, depois acrescentar mais 30 e assim por diante. Contanto que eu mantenha ela finita e cabendo no espaço de memória. A forma como ele lida com esse crescimento dinâmico da lista é através de uma chamada sobrealocação. Então o que ele faz? Quando você cria uma lista, por exemplo essa daqui, ela vai reservar na memória espaço suficiente para você guardar todos esses 5 elementos e mais alguns que porventura você venha a acrescentar, né? Então, só para ilustrar, o algoritmo que é usado para alocar um novo espaço na memória para uma lista é esse daqui. Então, olha só, dado que eu tenho uma lista, eu quero alocar um novo tamanho para ela, digamos que ela inicialmente tem tamanho 5 e vai passar para 10, né? Ele vai fazer a seguinte verificação. Vamos lá. Se o novo tamanho que eu quero alocar for maior do que a memória que eu tenho alocada, né, ou seja, eu não tenho mais espaço na memória para guardar os novos elementos, eu vou fazer uma nova alocação de memória. Ou então, se o novo tamanho para essa lista for menor do que a metade da memória alocada, ou seja, eu estou reduzindo o tamanho dessa lista, eu também não quero ficar guardando memória desnecessariamente, né? Então eu vou fazer uma redução da memória, eu vou criar uma nova alocação de memória. E a alocação de memória é simplesmente o novo tamanho mais o novo tamanho dividido por 8 mais 6. É uma fórmula simplesinha, né? É um pouquinho diferente do que está aqui, eu simplifiquei um pouquinho. Mas para vocês terem uma ideia, por exemplo, digamos que eu quero alocar memória para 10 elementos. Ele vai alocar a memória com quantidade para 10 elementos, mais 10 dividido por 8, mais 6, que vai dar 17. Então, quando eu peço para ele alocar um espaço para 10 elementos de memória para a lista, ele já reserva mais 7 adicionais caso eu queira inserir mais para frente, né? Isso evita que ele tenha que fazer esse procedimento toda vez que eu inserir um novo elemento. Ok. Uma outra propriedade das listas em Python é que elas são heterogêneas, né? Então eu posso ter uma mistura de elementos. Posso ter posso ter o lá, posso ter verdadeiro, 2.3, posso inclusive ter uma outra lista aqui dentro, né? Então eu posso ter uma coisa desse tipo e é aceito tranquilamente pelo Python. Se eu mandar imprimir,
vai imprimir exatamente a lista que eu criei aqui, né? De todo modo, durante o curso, né, a gente vai trabalhar com listas homogêneas, com listas com apenas um único tipo para evitar preocupação com possibilidade de erros e tratamento de tipos, né? Finalmente, como já talvez seja intuitivo, o Python trabalha com listas dinamicamente alocadas. Então, toda lista pertence a um único segmento de memória, né? O que faz com que permita um acesso muito rápido a qualquer elemento. A gente vai ver no próximo vídeo, mas, por exemplo, o quarto elemento tem um índice 3. Então, lista de 3, eu tenho instantaneamente o elemento na posição 3, né? Bom, esse foi o conceito básico de como criar listas em Python, né? No próximo vídeo a gente vai ver as operações e funções comuns e que são fornecidas pelo Python para a gente trabalhar com listas. E qualquer dúvida postem no Discord.